Sou a da Suzane, Isaías são de Barbalha, aqui no Ceará. Eu a encontrei peregrinando pelo Cariri, enquanto eu estudava durante o período de seminário. Eu fui professor dela de escola bíblica dominical em 2007. Então, nós tivemos a oportunidade de servir o Senhor juntos ali em Barbalha. Nós fazíamos evangelismos nos sábados à tarde juntos. Eu fazia questão de participar da mocidade à noite e também dava aula na EBD para ela. E todas as vezes que ela trabalhava com os surdos, eu fazia questão também de querer aprender alguma coisa de Libras. E pela graça de Deus, ganhei a professora, né? Então, eu louvo a Deus pela vida dela. Meus amados, eu nasci para o Evangelho em 2005. Eu creio que foi em 2004, porque aquelas sensações e aquela operação do Espírito Santo, né? Em dezembro de 2004. Eu lembro que nesse período nós descobrimos na cidade que havia um pastor que falava uma ruma de inglês. Tem uma ruma de inglês por aí, ele fala todos. Eu tinha muito interesse de aprender mais sobre a língua inglesa. Então eu procurei esse pastor, né? O nome dele é o pastor Elias, ele é o fundador da nossa igreja lá em São Paulo do Potengi. Ele chegou na cidade de São Paulo do Potengi em 2003 para começar esse trabalho. E em 2004 eu tive a oportunidade de conhecê-lo. Nós começamos a estudar a Bíblia juntos, lá num galpão de São Paulo do Potengi, numa mesinha, que se essa mesa falasse, ia revelar muita coisa, né? Eu lembro que a experiência que eu tinha do Evangelho, ela foi, como é que eu posso dizer, né? Ela foi muito dura, porque o pastor Elias ele não aliviava para ninguém, inclusive comigo. Eu lembro de uma vez que nós estávamos estudando a Bíblia e ele pediu para os rapazes que já eram convertidos orar. Aí ele olhou assim para mim, aí eu olhei para ele, ele disse: "Você não vai orar agora não, porque você ainda é filho do diabo." Aí eu digo: Só que eu ficava na minha cabeça pensando da seguinte maneira: ele pensa que vai me amedrontar com essas coisas. Eu vou voltar aqui no próximo estudo para ele ver que eu não tenho medo dessas coisas. E eu voltava para os próximos estudos, passei a ler a Bíblia, passei a conhecer muito das Sagradas Escrituras, que na verdade eu não conhecia praticamente nada, embora tivesse crescido dentro de um contexto religioso e católico, mas eu não conhecia nada da Bíblia. E à medida que eu fui conhecendo a Bíblia, eu fui me encantando pelas verdades do Senhor, pelas doutrinas bíblicas, pela salvação em Cristo, até que, se eu não me engano, 2006, em setembro de 2006, nós sentamos, pastor Elias, pastor Adílio, na época era só o Adílio, né? E um outro rapaz comigo. E o pastor Elias ele disse o seguinte: olha, alguém investiu na minha vida para que hoje eu estivesse aqui servindo ao Senhor. E eu gostaria de fazer a mesma coisa com vocês. Eu gostaria de enviar pelo menos um para o próximo ano, que seria o ano de 2007, para o seminário. Aí você me pergunta o que eu sabia sobre o que era um seminário. Nada. Eu não sabia o que era seminário, eu não sabia o que era chamado ministerial, chamado missionário, eu não sabia de nada. Nunca tinha colocado meu pé numa outra igreja antes. E eu tinha apenas um ano e alguns meses de convertido. Mas eu sabia de uma coisa: no seminário, eu vou aprender mais sobre a palavra de Deus. No seminário, eu vou aprender mais sobre Deus. E eu quero para lá. Naquele dia eu decidi ir para o seminário. Se isso é o sim do chamado, eu não sabia. Mas aí eu disse: então eu vou. Eu lembro que eu cheguei em casa, eu estava me preparando para fazer o vestibular, meus pais estavam investindo nisso lá na UFRN. E aí eu disse: pai, eu vou para o seminário. Eu disse: tu vai para onde? Para o seminário. O que é isso? Eu disse: não sei, um local que a gente estuda a Bíblia. Eu disse: menino não sabe o que decide não, né? Aí ele disse: tu tá brincando? Eu disse: não, eu estou falando sério. Eu vou para o seminário. Próximo ano eu vou para o seminário. Quem que vai pagar? Não sei. O pastor ele disse que eu não me preocupasse com isso. Olha o nível de confiança no homem. Aí ele disse: você está ficando doido. Inicialmente, quem deveria ter ido era o outro rapaz, porque ele tinha se convertido primeiro. Mas ele, de repente, se encantou pela filha do pastor da Adventista e foi embora.
E ele chegava para mim dizendo assim: Diego, eu não me vejo em ministério, eu não vejo liderando igreja, eu acho que eu não vou. Eu lembro que eu disse isso para ele, eu digo: homem, pelo amor de Deus, homem, essa é a oportunidade que a gente tem de sair desse buraco aqui, com todo respeito à minha cidade. Essa é a oportunidade que a gente tem de sair daqui, conhecer e aprender. Tu vai deixar passar essa oportunidade? Outra pessoa diria assim: fica aí mesmo, porque depois era eu, né, da vez. Eu digo: eu vou. Se você não for, eu vou. Mas não, vai, estuda a palavra de Deus, deixa Deus lhe usar, tal. Ele desistiu. E aí foi a minha vez. Aí o pastor Elias, ele entrou em contato com alguns irmãos na igreja mãe, lá em Manaus, e ele chegou para mim e disse: olha, vai para o seminário mesmo? Eu digo: vou. Aí ele já tem um sustento. Quando for em fevereiro do próximo ano, você vai para o seminário. Eu digo: maravilha. Eu cheguei em casa dizendo para o pai: olha, eu vou para o seminário, pai, tem que arrumar as malas. Eu já sei, mas como é que você vai pagar? Deus fez a obra. Já tem o sustento completo aí. E eles se comprometeram a pagar os 4 anos. Eu disse, a nossa igreja, irmãos, nessa época tinha, deixa eu ver aqui, 12 irmãos. Eu sou o segundo convertido da igreja, né? A primeira convertida, ela faleceu agora no mês de junho. Então, nós éramos uma igreja bem pequenininha. Eu lembro que no meu primeiro ano de seminário, eu recebia R$ 20 por mês para ser feliz. E economizar bastante para passar o mês com esse dinheiro. Então, nós éramos uma igreja pequenininha. Mas o pastor Elias, ele se esforçou muito, como ele já havia feito anteriormente, e me enviou para o seminário. Lá eu estudei os 4 anos. Em 2007, conheci Suzane. Em novembro de 2007, nós começamos a namorar. O pessoal eu gosto de datas, né? 9 de novembro de 2007. Então, a gente começou a namorar. 10 de março de 2010, noivamos. 16 de julho de 2011, nós casamos. Então, quando foi em dezembro de 2010, eu retornei para São Paulo do Potengi. No meio do ano, mais ou menos de 2010, o pastor Elias ligou para mim. Ele fez uma viagem para a Europa. E lá ele conheceu uma igreja que não tinha praticamente ninguém para assisti-la. Na verdade, 4 igrejas. Muito comum lá um pastor cuidar de mais de uma igreja. E a igreja, precisando muito de alguém, chegou para ele e disse assim: pastor, o senhor disse que mandou 2 seminaristas, tem lá 2 rapazes da sua igreja no seminário, e você tem líderes na igreja que pode cuidar da igreja nessa ausência que o senhor está aqui. Nós não temos ninguém. Ele disse que isso ardeu o seu coração. Ele disse: como pode um local como esse não ter ninguém? E a gente tem 2 seminaristas e tem os irmãos que estão liderando lá em São Paulo do Potengi. Então ele ligou para mim quando ele retornou. Me lembro como se fosse hoje de cada detalhe, a ligação do seminário, pega no telefone, escutando a voz do pastor Elias. Eu que tinha muita expectativa de voltar para São Paulo do Potengi, trabalhar com o pastor Elias. Ele diz assim: Diego, eu recebi um convite. Os irmãos aqui estão precisando, tal, tal. E ele disse: se você ficar em São Paulo do Potengi, eu vou vir embora para cá. Então, ore a Deus, converse com o Senhor e peça a direção dele. Então, nós fomos orar. Não, naquele semestre não surgiu nenhum convite para mim. Nenhum. Então, eu entendi. E pronto, então já sei o que Deus ele quer que eu faça. Deus ele quer que eu volte para São Paulo Potengi. E eu tinha esse desejo de voltar para a minha igreja e ajudar a igreja e tentar ser grato pela confiança em me enviar para o seminário. Eu tinha dito isso para ele antes de ir. Ele disse: não pense assim. Deus pode usá-lo em um outro ministério, em uma outra igreja. Mas eu disse: mas eu gostaria, pastor, de voltar. E Deus ele fez com que isso acontecesse. Então eu voltei em dezembro de 2010, me tornei co-pastor lá. Então fui consagrado dia 31 de janeiro de 2011. Então nós recebi o reconhecimento da igreja como pastor. Fiquei até junho, julho, agosto, mais ou menos ali, quando ele viajou para Portugal, e desde então eu assumi a igreja. De agosto de 2011 até então, tenho cuidado da igreja lá em São Paulo Potengi. Pela graça de Deus, temos alcançado muitas vitórias, pessoas convertidas, uma melhor organização na igreja, estrutura. Estamos, como diz o Matuto, no ponto de bala para crescer. Então, a gente quer fazer esse trabalho de crescimento de igreja lá e também estamos apoiando, trabalhando, nos esforçando bastante para plantar uma igreja na cidade de Lages do Cabugi. Eu falei para vocês, todos os sábados, já há 4 anos, eu tenho tentado fazer essa plantação de igreja lá. Nós começamos em 2017,
apenas para dar assistência a um irmão que estava praticamente sem igreja, sem cuidado pastoral. E de repente nós vimos a possibilidade de ficar evangelizando na cidade, vimos o recurso, Deus abençoar com o recurso, e desde então tenho viajado todos os sábados, seja à tarde ou seja à noite, para fazer evangelismo nas ruas, fazer cultos públicos na frente das casas, estudo bíblico na casa das pessoas, visitas, a trabalho de edificação com os irmãos que temos lá, temos uma irmã e um irmão, então desde então nós temos trabalhado bastante para fazer isso. Meu desejo é que o Senhor abra as portas para que nós desenvolvamos também um trabalho com crianças, mas infelizmente nós não conseguimos ainda alugar nenhum prédio. Muito difícil conseguir um prédio para alugar lá. E como tem uma empresa, né, uma eólica lá, o preço das casas subiram de modo exorbitante. Então, só para vocês terem uma ideia, tinha uma casa muito boa, excelente. Uma casa com 3 quartos, 2 banheiros, uma bela garagem, mas o dono da casa estava me pedindo R$ 3.000 por mês e a instalação de 2 ar-condicionados para ficar para ele. Eu disse, eu não vou dar de comer o meu filho e a minha esposa se eu vier morar aqui e ter que pagar R$ 3.000 por mês de aluguel. Então, é uma coisa assim de absurdo. E as casas que são assim bem fraquinhas é R$ 1.200, R$ 1.500, e isso tem dificultado bastante, inclusive, alugar um prédio ou mesmo uma casa para poder estabelecer um obreiro ali. Eu peço suas orações, irmãos, por aquele trabalho, para que o Senhor abençoe. E se nós estamos semeando durante todos esses 4 anos, que o Senhor levante alguém lá para colher aquilo que semeamos. Não precisa ser eu, porque desde que pessoas sejam salvas, eu estou satisfeito. Então, que o Senhor seja louvado por isso. Então, é mais ou menos o breve testemunho, né? Não sei se eu consegui ser breve, mas é mais ou menos quem sou eu, como fui chamado, como cheguei até aqui. Amém, irmãos? As Bíblias, no livro de Provérbios. Antes nós vamos orar ao nosso Deus. Eu queria que você, por favor, curvasse sua cabeça, para que nós oremos ao Senhor e nos preparemos para caminhar por alguns textos bíblicos e pensar um pouquinho sobre a educação dos nossos filhos. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao nosso Deus e pedir a direção dele para esse momento. Nosso Deus e nosso Pai, Senhor soberano, Tu és o Rei de todas as nações. Nós te louvamos pela manhã, te louvamos pelo ajuntamento da Tua igreja para te louvar, cantar ao Teu santo nome. Nós, meu Deus, te louvamos porque entendemos que Tu és o único digno de ser honrado, o único digno da nossa adoração, o único digno da nossa própria vida. Nós consagramos, meu Deus, nossa vida diante de Ti. E que o Senhor, por favor, por Teu poderoso Espírito, opere em nossos corações, usando a Tua palavra, para que nós, meu Deus, nos aproximemos mais de Ti, caminhemos junto contigo e dediquemos a nossa vida aqui. Tudo é passageiro, Senhor. O mundo vai passar, todos os prazeres desse mundo passarão, mas aqueles que observam a Tua palavra, te servem, te seguem e se comprometem contigo, essas pessoas permanecerão para sempre. Nós queremos ser deste grupo, Senhor, dessas pessoas que permanecem para sempre contigo, com a qualidade de vida, no mundo restaurado, debaixo do Teu governo. Mas enquanto isso, o Senhor quer que nós estejamos aqui na terra, influenciando outras pessoas e sendo Tuas ferramentas para alcançar aqueles que o Senhor quer salvar. Senhor, nessa manhã nós queremos dizer, nos usa, Senhor. Usa, Senhor, todo o nosso ser para o Teu louvor. Nós queremos ser usados por Ti, Senhor. Acredito que esse é o desejo da Tua igreja aqui em Sousa. Acredito que seja o desejo de cada irmão, meu Deus, que está aqui nessa manhã. Ser usado. Edifica a nossa vida com a Tua palavra e nos ajude, meu Deus, a ser exemplos, bons testemunhos para alcançar outras pessoas para Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, eu esqueci de dizer para vocês que você pode até pensar, né? A igreja lá é pequena, nós temos 25 membros lá na nossa igreja hoje, ativos, fora alguns congregados. Nós temos 8 congregados. Então, os irmãos notam que é uma igreja pequena, né? Uma igreja que tem 33 irmãos fiéis que estão lá nos ajudando. E nós temos mais ou menos, desde 2003,
18 anos de existência. E, basicamente, o sustento da igreja também vem de uma missão, a missão evangélica amazônica. Então, eu faço parte dessa missão também. Eu lembro que, quando cheguei no seminário, os meus colegas de seminário perguntavam assim: Diego, você quer ser pastor ou missionário? E eu dizia para eles, né? Nenhum nem outro. Eu quero estudar a Bíblia aqui. Não vim para ser nem pastor nem missionário. No final dos 4 anos, eu acabei me tornando missionário da MEA, a Missão Evangélica Amazônica, e pastor da igreja lá. Acabei me tornando as duas coisas, né? Então, eu faço parte dessa missão que tem nos ajudado, tem feito um excelente trabalho lá no Rio Grande do Norte, em Manaus, no Acre, e tem ajudado a igreja em São Paulo do Potengi. Amém, irmãos? Antes de caminharmos pelo livro de Provérbios, eu queria ler um texto com vocês em Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo 6. É um texto clássico, a lei de Moisés, no Pentateuco, conhecido como Chamar, né? Deuteronômio, capítulo 6. É uma convocação de Deus para o povo de Israel. Capítulo 6 do livro de Deuteronômio. Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo 3, diz assim: Ouve, ó Israel, ouve, pois, ó Israel, e atenta ouve, pois, ó Israel, é o verso 4, irmãos, desculpa, me confundi aqui, tá bom? Vamos colocar os nossos olhos no verso 4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E é no verso 7 que eu queria que você colocasse os seus olhos, se concentrasse. Deus, ele diz assim, não somente para a nação de Israel, mas para você e para mim também. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as inscreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Era através da repetição da lei que o povo de Israel inculcaria nos seus filhos os mandamentos do Senhor, a orientação do Senhor. Notem que nós não encontramos aqui Deus dizendo: leve seus filhos para a igreja e ali ensine a palavra. Note que o ensinamento da Escritura para os filhos acontece no relacionamento familiar. Vocês sabem, naquela época não tinha igreja, né? O povo de Israel se reunia em suas festas ou todos os sábados para adorar a Deus ali no tabernáculo, que depois se tornou templo, e nas sinagogas durante o cativeiro. Então era lá que eles se reuniam para adorar a Deus. Mas Deus aqui, ele nos ensina que a educação dos nossos filhos na lei do Senhor não é uma responsabilidade da igreja ou da sinagoga ou do culto no templo, mas é uma responsabilidade dos pais no convívio diário com seus filhos. Notem que a maneira como os pais deveriam falar da lei para os seus filhos deveriam ser repetitiva e durante vários períodos do dia. Releia novamente o verso 7, que diz assim: Tu as inculcarás. Esse verbo hebraico aqui é aquele que fala sobre afiar, como se você pegasse a ponta de um caniço, de um pedaço de madeira, e afiasse, e deixasse ele pontiagudo. Então é como se Moisés estivesse dizendo assim, afie os seus filhos, repita, essa ideia de afiar, de repetir, aquele movimento repetitivo para afiar
o pedaço de madeira. Então, tu as inculcarás a teus filhos. Repita, repita, repita. E delas, dos mandamentos, da lei, falarás assentado em tua casa. Você está sentado com seus filhos. Qual é o assunto que você está falando com eles? Tu, assentado, falarás da lei em tua casa. Quando estiver andando com eles, falarás da lei para eles. Quando vocês se deitarem, quando vocês se levantarem. Então, notem que é todos os momentos do dia, todos os momentos do seu relacionamento com a sua família, você precisa estar inculcando e afiando eles na palavra de Deus. Então, consequentemente, o ensino de Deus, dos caminhos do Senhor para os nossos filhos, não acontece somente na escola bíblica dominical. Não é responsabilidade da igreja ter que educar espiritualmente seus filhos. Os seus filhos precisam vir para a igreja, educados por vocês, por nós, pais, para juntos como igreja cultuar ao Senhor na assembleia solene do culto eclesiástico, do culto da igreja. Eles precisam ser preparados em casa. Eles precisam ser treinados pelos pais. E como deve acontecer isso? Nas várias atividades da manhã, da tarde, da noite, no tempo que você conviver com eles, você precisa implantar neles, colocar a sementinha, plantar no coração deles o desejo por Deus, o amor pelo Senhor. E é claro, meus irmãos, isso começa conosco. Não tem como eu ensinar Isaac, Enoque, minha esposa, ou até a igreja que o Senhor colocou em minhas mãos, a amar a Deus sem que primeiro eu o ame. Então eu primeiro tenho que cuidar do meu coração, tenho que amar ao Senhor. Acima das lições que você vai transmitir para os seus filhos, deve existir também no seu coração o amor por ele e o exemplo. Você vai sentar com ele, você vai ler a Bíblia com ele, você vai explicar a Bíblia para ele, você vai orar com ele, você vai cantar com ele. Mas todas essas lições bíblicas, as histórias que você aprende de Deus e transmite para ele, serão grandemente marcadas no coração das crianças, nem tanto pelo ensino, por você estar falando, mas pela sua vida. Aquilo que nós fazemos diante dos nossos filhos, a maneira como nós nos comportamos diante dos nossos filhos, ensinam mais do que muitas vezes as palavras que nós vamos dizer. O nosso comportamento é um grande professor para os nossos filhos, e eles estão observando o nível do nosso amor por Deus. Não adianta um pai chegar para o filho e dizer assim: já leu a Bíblia hoje? Vai ler a Bíblia. Só que ele vê, o menino, a menina vê o seu pai não tocar na Bíblia durante o dia. O que você está produzindo na cabeça dele? Meu pai não lê a Bíblia, minha mãe não lê a Bíblia, mas fica me forçando a ler a Bíblia. Vai para a igreja. Mas o senhor também não vai. Você já orou a Deus hoje? Mas eu mal vejo você orando. Às vezes as famílias estão envolvidas nas muitas atividades diárias. Levanta naquela correria, tem que preparar o café, tem que sair para o trabalho, faz uma atividade aqui, faz outra atividade aqui. Os filhos estão observando tudo isso. E muitas vezes nos envolvemos tanto em todas essas atividades, muitas vezes necessárias, que esquecemos uma atividade urgente. O nosso relacionamento com Deus, o nosso tempo a sós com Deus, o nosso tempo de consagração a Deus com a família. Quando os nossos filhos não veem essas coisas, não adianta ter que dizer para eles que eles têm que fazer o que você, na verdade, não faz. A palavra de Deus, irmãos, pede para que nós ensinemos os nossos filhos a amar o Senhor de todo o coração. Mas não será possível ensinar isso aos nossos filhos, a menos que você, em primeiro lugar, demonstre para ele o quanto você ama a Deus, o quanto você valoriza a obediência à palavra de Deus.
o quanto você se importa em fazer aquilo que é do agrado de Deus. Seus filhos estarão vendo isso. E essa lição do comportamento talvez será maior do que as lições lecionadas e transmitidas da palavra de Deus para eles. O que eu tento fazer é, todas as coisas que acontecem, eu tento envolver Isaac nisso. O carro quebra, como o carro antes de vir para cá, o carro quebrou, né? Isaac ficou aperreado. Meu filho, Deus dá, Deus tira, Deus não... De quem é o carro? Não é do papai, papai está administrando o carro. Não, mas... E ele quer tudo... Infelizmente, eu transmiti o meu pecado do perfeccionismo para ele, né? Não, mas aqui está quebrado, tem que ajeitar. Calma, meu filho, isso é da vontade de Deus. Você vai, nas situações da vida, você vai ensinando o seu filho, lembrando os versículos que você tem ensinado para ele, lembrando as verdades bíblicas para ele, no relacionamento com ele. E é lógico, irmãos, como eu falei para vocês ontem à noite, nós precisamos aprender a valorizar o ser acima do ter, as pessoas. E é necessário, eu não poderia vir numa conferência da família, falar sobre família e não tocar em um ponto muito importante, sobre a importância da família. E o quanto um recursozinho, uma tecnologia abençoadora nas nossas vidas tem atrapalhado o relacionamento familiar. Se chama... Já sabem, né? Você talvez já teve aquela experiência, né? Todos nós passamos por isso, né? Isso já me pegou. E você ficar olhando o celular e muitas vezes envolvido com o celular e o seu filho desejar ser o celular para poder ter um tempo maior com você. Cuidado, meu irmão. Muito cuidado. É a maneira como você se comporta. E valorize o ser acima do ter. O tempo que você tem com seu filho, ensinando a Escritura, é muito mais valioso do que o tempo que você vai gastar em redes sociais. Às vezes nos perdemos muito com esse aparelho. Precisamos de muito domínio próprio, muito controle para saber usar um recurso uma tecnologia com tantos recursos que muitas vezes nos perde. E muitas vezes os nossos filhos estão lá tentando ganhar nossa atenção e competir, além das atividades, do trabalho que nós temos, tentar competir também com o celular. E desejar, eu queria ser o celular do meu pai. Por quê? Porque aí eu teria tempo com ele. Eu gostaria de ser o celular da minha mãe, aí eu teria tempo com a minha mãe. Tome muito cuidado. Uma das coisas que eu tenho percebido, né? Como eu fico pensando, como é que Enoque, tão rapidamente, ficou encantado por esse aparelhozinho aqui? Hoje nós vemos que os pais não querem que os filhos chorem, aquela coisa, tudo, já bota o vídeo, né? Coloca logo o vídeo aqui para o menino ficar disperso, né? Aquele videozinho. Mas eles veem nós valorizando esse bichinho aqui chamado celular. Eles estão vendo isso. Se nós valorizamos, eles querem também. Então eu combinei com o Suzy, olha, vamos tentar com eles não usar telefone na frente deles. Porque eles têm que perceber que isso aqui não é a nossa vida, não. E tome muito cuidado. É muito sutil isso, especialmente na educação de filhos. Então, irmãos, desta feita pensando sobre a necessidade de ensinar a criança, eu queria caminhar com vocês de modo bem esporádico em alguns textos do livro de Provérbios. Então, eu queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias para o livro de Provérbios. Basicamente, esse estudo, irmãos, ele é fundamentado em um livro. O nome do livro é Pais Sábios, Filhos Brilhantes, do John MacArthur. Um livro de excelente necessidade para você educar o seu filho. Um livro muito didático, claro, e que traz muitos conselhos, ricas lições para nós educarmos os nossos filhos. Inclusive, nos explica também as ameaças que existem no mundo que podem nos desviar na educação dos nossos filhos. E em um dos seus capítulos, ele elabora pelo menos 10 conselhos do que os pais precisam ensinar os seus filhos a partir do livro de Provérbios. Os irmãos inicialmente precisam entender que o livro de Provérbios, ele é um livro de sabedoria judaico, um livro de sabedoria hebraico,
e que necessariamente esses provérbios não significam que aquilo que é dito é o que vai acontecer absolutamente. O livro de Provérbios vem de um homem, foi escrito por um homem sábio, recebeu a sabedoria de Deus, Salomão, o homem mais sábio desse mundo, e já pisou nessa terra. Então ele empenhou o seu coração em muitas áreas do conhecimento, como mesmo ele diz no livro de Eclesiastes. E uma das áreas em que ele se esforçou foi observar o comportamento humano. E ao observar o comportamento humano, ele notou que havia uma tendência em dados comportamentos, em determinados comportamentos, e que aquilo se repetia com frequência. Como se o homem fizer assim, isso vai acontecer. Se ele fizer assado, vai acontecer desse jeito. Então, partindo da observação de Salomão, ele montou os seus provérbios. Então, não entenda que o livro de Provérbios são promessas absolutas que irão acontecer inevitavelmente. É a tendência do que acontece, o que tradicionalmente acontece. Então, você vê que no livro de Provérbios é dito que quem trabalha com dedicação é uma pessoa que prospera. Mas no próprio livro de Provérbios também é dito que ele já viu aquelas pessoas que não são tão diligentes, mas que estão em lugares privilegiados e desfrutando de riqueza. Então isso parece ser uma contradição. Você encontra textos em Provérbios como: responda o insensato segundo a sua estutícia. E no verso seguinte diz: não responda ao insensato segundo a sua estutícia. Aí você pensa, mas peraí, eu tenho que responder ao insensato segundo a estutícia ou não? Então Salomão ele quer que você entenda, ao pegar esse livro, o gênero literário é sabedoria hebraica. Como eu entendo sabedoria hebraica? Então, isso aqui é a tendência do que acontece. Existem momentos em que você tem que responder ao estúpido de modo segundo a sua estutícia, existem outros momentos que não. Então, é isso que Salomão está querendo dizer. Certa vez eu vi de uma mulher que perdeu o seu filho, né? O seu filho ele foi para o mundo, se entregou ao pecado e não quis mais saber de Deus. Ela dizendo assim: eu criei o meu filho no caminho do Senhor. Eu ensinei a Bíblia para ele. Eu ensinei o valor de Deus para ele. E Deus, ele diz, ensina a criança o caminho que se deve andar. E quando crescer, ele não vai se desviar. Eu fiz a minha parte. E é como se ela estivesse dizendo o quê, irmãos? Hein? O que ela está querendo dizer com isso? Deus, ele disse, ó, ensine que ela não vai se desviar. Se desviou, a culpa não é minha. Só sobra quem? Hein? Deus. Ela esqueceu como é que talvez ela nem sabia como é que a gente lê e interpreta os provérbios. A tendência, a gente poderia dizer assim, numa linguagem básica, né? A probabilidade é maior, se você ensinar o seu filho a palavra de Deus, a probabilidade grande é que ele permaneça quando crescer. Mas isso são 100% dos casos. Tem pessoas que ensinam a Escritura para os seus filhos, levam para a igreja e quando crescem abandonam o Senhor. Existem exemplos disso? Entendem isso? Então, os provérbios são assim. E pensando nisso, irmãos, o John MacArthur ele desenvolve vários conselhos de como educar os nossos filhos. Em primeiro lugar, eu queria destacar alguns. Não dá para passar pelos 10 por causa do tempo. Mas fica a indicação do livro para vocês lerem, especialmente os pais. Será de grande enriquecimento para o aprendizado de vocês mesmos e também na educação de seus filhos. Mas, em primeiro lugar, eu destaquei alguns que são muito importantes para nós. Em primeiro lugar, ele diz que nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos a temer a Deus. Temer o Senhor. No capítulo 1, no verso 7, eu vou ler esses textos com vocês, para que vocês marquem, para que vocês memorizem, para que vocês meditem nesses textos em casa e façam o compromisso, irmãos, o compromisso de se empenharem com seus filhos em relação a isso. Em Provérbios 1,17, que é um dos textos chaves do livro de Provérbios, o livro de Provérbios tem vários versículos chaves, esse é um.
Provérbios capítulo 1, verso 7, talvez a maioria dos irmãos já conheçam de cor, de coração, esse texto, que diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Capítulo 9, verso 10. Capítulo 9, verso de número 10, que diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Então, a palavra de Deus nos ensina que o princípio da sabedoria é temer a Deus. Precisamos entender pelo menos duas coisas nesse texto aqui. Sabedoria, irmãos, para a mentalidade judaica, não está ligado a conhecimento. Às vezes você encontra alguém que conhece muito, tem muito conhecimento, e você diz: aquele homem é muito sábio. Para a mentalidade judaica, alguém que é sábio é alguém que se comporta segundo o temor do Senhor. Não significa alguém que é recheado de conhecimento, mas alguém que sabe se comportar adequadamente. Então você pode encontrar pessoas que são eruditas nas Sagradas Escrituras, conhecem o hebraico, conhecem o grego, conhecem as teologias sistemáticas de todas as ramificações dessas teologias, mas ele não vive de acordo do temor do Senhor. Ele não é um homem piedoso, não é uma pessoa que obedece às Escrituras. Então esse homem não é sábio para Deus. E você também pode encontrar um irmão simples, que lê a sua Bíblia com muitas dificuldades, mas que se esforça para ser fiel a Deus, para temer a Deus. Para Deus, este é sábio. Esse é sábio, porque ele teme a Deus, ele se comporta. Então, sabedoria na Bíblia, especialmente em Provérbios, não está ligada à quantidade de conhecimento que você pode ter, mas está ligado à maneira como você vive. Não é de acordo, é lógico, o conhecimento nos ajuda a aprimorar nosso comportamento, mas não diz respeito à quantidade do saber, mas da maneira como nós vivemos. Isso é sabedoria. A Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Essa palavra temor, ela está ligada ao medo, mas não é o medo como de uma criança que se desespera com medo da chegada do seu pai em casa porque ele vai bater nela ou porque ele se comporta mal com ela e traz um péssimo ambiente para dentro de casa. Sabe aquela pessoa que você diz: eu tenho medo quando ele chega em casa, porque eu sei que vai... Não é assim. O temor do Senhor é aquele medo de reverência por saber que ele pune o pecado, que ele pune o que é errado. Eu me lembro que Isaac, a minha semelhança, meu pai disse que era igualzinho a mim, então ele gostava muito do buraco da tomada. Botar o dedo no buraco da tomada, né? E ficar lá brincando. E a gente precisava dizer: Isaac, não, Isaac. E muitas vezes eu precisava bater na mão de Isaac. Muitas vezes, muitas. Então ele aprendeu a ter medo da minha mão. Então quando o dedo dele ia se aproximando, eu só fazia levantar a mão e voltava com o dedinho dele da tomada. O que ele estava sentindo? Medo da punição se fizer algo errado. Então o temor do Senhor, ele passa muito por isso. É o medo em saber que Deus, ele é santo, que ele não vai passar a mão em cima da cabeça do pecador e dizer: eu sou amor, então pode vir aqui para o meu reino. Não, Deus, ele é santo, ele é justo, ele vai punir o pecado. Se eu não temer o Senhor, eu serei punido. Então é aquele medo de saber que Deus, ele pode me punir se cumprir o seu mandamento, se não obedecê-lo. Então é mais ou menos nesse temor. Jesus Cristo, ele também reproduz essa mentalidade no capítulo 10 de Mateus, no verso 28, se não me engano, quando ele diz: não tenham medo dos homens. Não tenham medo dos homens, que podem matar o seu corpo, mas não podem fazer nada com a sua alma. Antes, temei, tenham medo daquele que pode fazer perecer no inferno tanto o corpo como a alma. Tenham medo da punição de Deus. Isaac, ele geralmente perguntava para mim assim: pai, você tem medo de alguma coisa? Eu dizia: tenho. Você tem medo de quê? De ir para o inferno. E é verdade, né?
Se você não tiver, eu tenho morro de medo de ir para o inferno. É mesmo? Esse é o meu temor. Porque eu sei que se eu viver deliberadamente em pecado, Deus vai me jogar no inferno. Ele vai me punir no inferno. E por causa disso, eu obedeço os seus mandamentos. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Eu me uno a minha vida a Ele e dependo do seu Santo Espírito. Eu temo o Senhor. Por que eu obedeço o Senhor? É gratidão que tem no meu coração. Mas é porque eu sei que se eu viver deliberadamente em pecado, o que Deus vai fazer comigo? Me punir. Então, essa é a ideia do temor do Senhor. E nós precisamos aprender e colocar isso no coração dos nossos filhos. Ensine os seus filhos a temer o Senhor. Nesse livro, eu talvez vou até fazer uma exposição do livro aqui para vocês, né? Já dar os spoilers, né? Mas ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que investigou todos os materiais infantis e aqueles recursos de evangelismo para a criança. E ele percebeu muitas falhas em muitos desses recursos pela ausência de um rico ensinamento. Ensinar a criança que Deus pune o pecado. Na maioria das vezes, o que as pessoas fazem é ensinar que Deus é amor, que Deus cuida, que Deus protege, que Deus ampara, que Deus é o Salvador. A gente ensina tudo isso para a criança. E muitas vezes removemos da criança a ira de Deus. Ele é um Deus santo. Ele pune o pecado. Quando eu vou ensinar meu filho, eu preciso ensiná-lo que Deus ele é santo. E sendo santo, ele não compactua com o pecado. E sendo justo, ele pune o pecado. Ele faz justiça contra o pecado. Então, eu preciso ensinar isso a ele, porque se eu ficar apenas ensinando para o meu filho que Deus é amor, que Deus é luz, Ele é o caminho, Ele ama, Ele vai lhe proteger, a criança pode crescer pensando, peraí, eu posso até viver nos meus pecados, não é? Porque Deus ele é amor, Ele vai me aceitar. Então, se eu viver em pecado, não preciso tanto de arrependimento nisso aí. Nós precisamos aprender a ensinar nossos filhos a temer o Senhor. E temer o Senhor traz essa ideia, irmãos. A ideia de que Deus, ele pune o erro. Ensine os seus filhos ou as crianças que você tiver a oportunidade de ensinar que Deus, ele é santo. Ele não compactua com o pecado. Deus pune o pecado. Quando os nossos filhos nos desobedecem, nós temos a tendência de dizer assim para eles, eu estou decepcionado com você. Tudo gira em torno do pai, né? É a sensação do pai. É aquilo que o pai ou a mãe está sentindo. Como eu estou decepcionado com você. Por que você fez uma coisa dessa? Como se o comportamento da criança ou a vida da criança fosse voltada para o pai. A obediência dos filhos aos pais é um treinamento para que eles aprendam a temer e obedecer ao Pai maior, que é Deus. Então, na educação dos nossos filhos, eu tenho que levar o coração, a mente do meu filho, a amar o Senhor, a temer o Senhor. É Ele que eu não posso decepcionar. A obediência aos pais que você precisa ensinar, e a Bíblia ensina isso, é o treinamento dos filhos para aprender a temer as autoridades. O filho precisa entender que você é a autoridade, quem manda é você. Não é o filho quem tem que orientar a vida dos pais. São os pais que precisam orientar a vida dos filhos, para que eles entendam. Os meus pais são autoridade na minha vida. E eu aprenda a respeitar as autoridades, inclusive a autoridade maior, que é Deus. Então, quando um filho erra, e nos desobedece, isso nos deixa tristes. A gente fica decepcionado. Mas você precisa entender que você não é o fim maior da criação do seu filho. Que não é para você que você está criando aquela criança. Você está criando para quem? Você está educando para quem? Para Deus. Os filhos não são nossos. Por mais que eu quisesse os meus para sempre para mim. Mas eles não são meus, eles são de Deus, e eu preciso treiná-los para amar a Deus. Eu lembro de uma vez, quando Isaac estava muito irritado comigo, e ele disse, eu não gosto do Senhor. E eu disse para ele, tanto faz. Eu não estou preocupado que você goste de mim, mas eu estou muito preocupado que você ame a Deus. Se você não quiser saber nada de mim, mas queira saber de Deus.
ame ao Senhor. Eu estou aqui na terra como seu pai, para ensinar você a amar a Deus, a temer o Senhor. Disciplina dos filhos, né? A gente vê muito esse comportamento nos pais, né? Isso na minha terra é muito comum, né? A disciplina dos filhos, elas estão centradas, né, no pai ou na mãe. Então, como é que o pai e a mãe tradicionalmente faz, né? O menino está brincando, diz: menino, não faça isso não. Menino, não faça isso não. Menino, não faça isso não. E aí vem outra emoção faz surgindo dentro do coração, não é? Menino, já falei, menino, vem aqui, tá, bate o menino, aquela coisa toda. Se você faz isso, você está pecando. Arrependa-se, confesse seu pecado, pare com isso. Porque você está demonstrando que a disciplina gira em torno de você. Você não está ensinando nada para o seu filho com isso. Você precisa, por isso que disciplinar o filho não pode ser feito com raiva. Está com raiva, está doido para dar uma labarada nele, né? Uma lapada nele. Não faça, espere. Espere passar raiva do seu coração, você vai ser injusto. Espere. Entenda que a disciplina é um exercício do amor. E você precisa instruir o seu filho. Quando Paulo diz que nós não devemos aborrecer os nossos filhos, em Efésios 6, ele está dizendo que nós precisamos criar cercas ao redor deles. Ou seja, limites. Eles precisam entender quais são os limites que não podem transpassar. E a disciplina nos ajuda a fazer isso. Vem aqui, Isaac. Eu avisei para você, meu filho. Eu expliquei para você que você não podia fazer isso. Por causa disso, você vai levar 3 palmadas aqui, com força, porque você vai sentir a dor do pecado e o tamanho do meu amor. E depois que você disciplina o filho, não o abandone. Porque Deus, quando nos disciplina, Ele também nos recebe com amor. Daí você abraça. Eu lembro de vezes em que aconteceu isso com Isaac. Isaac é pequeno, então ele não pode me processar por isso, né? Expondo aí a vida do menino, né? Então, eu lembro de uma certa vez que eu tive que passar por isso. Todo pai tem que passar por isso, né? Então, e aí eu expliquei para ele: você fez isso, não deveria ter feito, eu vou precisar bater em você e tal. E ele chorou, rapaz, com uma pancada. Dói no nosso coração, né, também. Aí eu abracei. E aí ele rapidamente começou a ficar só soluçando, né? Igual a Chiquinha, né? Só aquele soluço normal, né? Mas eu percebi que isso foi acalentando. Ele ficou acalentado, né? E, meu filho, isso é errado, né? Eu aprendi até um joguinho de palavras, né? Olha, lembre-se, todas as vezes que você desobedece, uma coisa ruim acontece. Lembre-se sempre disso. Deus não quer que você se comporte assim. E essa pancada é para você lembrar que se você continuar fazendo esses erros ou piorar, outras pancadas piores surgirão. A pancada do papai, ela não é tão pesada quanto a pancada do mundo. Não discipline seu filho, não. Não ensine o temor do Senhor para ele, não. Deixe ele ao mar do seu coração pecaminoso. Se você não fizer isso, o mundo vai fazer. O nome da mulher que bateu no seu filho, né, de modo errado, claro, mas a polícia foi lá, né, e disse assim: olha, você está batendo no seu filho assim? Ela disse: eu estou batendo nele agora para ele tomar jeito e vocês não bateram nele lá na frente. Ela tinha razão, né? Não bateu da forma correta, né? Mas a intenção dela, né? O mundo vai ensinar, eu tenho que ensinar o temor do Senhor aos nossos filhos. Façam isso, irmãos. A palavra de Deus nos orienta que o princípio da sabedoria é o temor, ensine seus filhos o temor do Senhor. Em segundo lugar, ensine os seus filhos, irmãos, a proteger a mente deles. E aí eu vou tocar novamente no assunto do celular, né? Ou daquilo que ele está assistindo. Por favor, irmãos, antes disso, leia o capítulo 4 de Provérbios, por favor. Capítulo 4 de Provérbios. Verso de número 23.
Existem muitas coisas na nossa vida com que nós nos preocupamos. A gente se preocupa com o trabalho, com o pão de cada dia, né, com o alimento. Alguns se preocupam muito com o seu time do coração, né, ficam impacientes, né, agoniados, ansiosos. A gente se preocupa com pessoas que estão doentes. A gente se preocupa com muita coisa nessa vida. Mas existe uma coisa que você precisa se preocupar demais. Onde tem que habitar a maior preocupação da sua vida é o seu coração. Tem que tirar o seu sono. Tem que deixar você muito preocupado. Como está o seu coração diante de Deus? Salomão observou isso e disse o seguinte, no verso 23 do capítulo 4 do livro de Provérbios. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. O coração, irmãos, na mentalidade hebraica, não é apenas aquele órgão que pulsa o sangue. O coração, na mentalidade hebraica, é o mais íntimo do seu ser. É aquilo que vai definir quem você é. É o seu coração. Amar o Senhor de todo o coração é com todo o seu ser, com tudo aquilo que você é. Unindo isso a Provérbios 23:7, por favor, abra sua Bíblia para lá. Provérbios 23:7. Livro de Provérbios, capítulo 23, versículo 7. Algumas vezes a palavra coração também é traduzida como mente ou alma. Ou seja, talvez você lendo outras versões você percebeu isso, né? Ora traduz como coração, alma, mente. Então essa palavra ela é equivalente. No verso 7 diz assim, ó, Provérbios 23:7. Amém? Porque como imagina em sua alma, assim ele é. É mais ou menos o seguinte que Salomão está dizendo. Assim como a pessoa alimenta sua mente ou o seu coração, assim ele é. Sabe aquela pessoa que é envolvida em política 24 horas, que lê sobre política, assiste sobre política? Quando você senta do lado dela, o que essa pessoa vai falar? Política. Parece que a vida dela é política. Parece que política define essa pessoa. Sabe aquelas pessoas que é o tempo todo no seu time de coração? Só fala de futebol, 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 futebol. Você senta do lado dela, o que sai? Futebol. Assim como ela imagina, assim como ela alimenta o seu coração, assim como ela alimenta a sua alma, ela é. Então o que Salomão está dizendo é o seguinte: você é aquilo que você alimenta o seu coração. Se você alimenta o seu coração de política, você vai ser definido por isso, porque é o que você vai colocar para fora, é o que você vai externar, transbordar. Se você alimenta o seu coração de trabalho, quando você senta para conversar com alguém, você vai conversar sobre o quê? Trabalho. Nós precisamos alimentar o nosso coração, irmãos, da Escritura. Bíblia, 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 Bíblia. Encham o coração da Escritura. O apóstolo Paulo diz em Efésios, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos de quê? Do Espírito Santo. E o que é se encher do Espírito Santo? Falar em línguas? Sair rodopiando na igreja? O que é encher-se do Espírito Santo? Uma dica. Quando você lê Efésios e Colossenses, você tem aquela impressão de que o apóstolo Paulo, quando terminou de escrever o livro de Efésios, lá na prisão, ele disse, agora eu vou escrever para Colossos. Porque existem muitos trechos de Efésios e Colossenses que são equivalentes. Em Efésios 5, você vê Paulo dizendo, enchei-vos do Espírito. Em Colossenses capítulo 3, você encontra o apóstolo Paulo em um trecho muito parecido, dizendo assim, habite ricamente em vós a palavra de Cristo. O que é se encher do Espírito Santo? Quanto mais você conhece a Escritura, entende a Escritura, mais você se enche do Espírito Santo.
Então, o que eu tenho que fazer com o meu coração? Provérbios 4, 23 diz: de tudo que você tem que guardar, guarde o seu, é dele que procedem as fontes da vida. E se você não encher com a Escritura, você vai encontrar a morte. Encha o seu coração da Escritura Sagrada. Proteja o seu coração, sua mente, com a Escritura Sagrada. Observe como os seus filhos têm enchido o seu coração. Horas na frente de um tablet, horas na frente de um celular. Como os seus filhos têm feito isso? Você precisa ensiná-los aos poucos, com disciplina, dedicação, encher o coração dessas crianças, a mente e o coração dessas crianças com o Senhor, irmãos, de Deus. É falar, combina, relaciona-se com Deuteronômio 6. Sentado, andando no caminho, ao deitar, ao levantar. O que você está fazendo com seu filho? Enchendo o seu coração de Deus. Enchendo o coração dele de Deus. Enchendo o coração dele de Deus. Até que o Espírito Santo, no momento oportuno, vai transformá-lo. Vai usar tudo isso. Como é que Deus salva o pecador? Hein? Romanos 10, 17. Como é que a fé vem? Como é que a fé surge? Por meio da palavra. Se você não alimenta o coração do seu filho da palavra, como é que o Espírito Santo vai convertê-lo? Você tem que fazer isso. O seu filho, ele precisa, a maior necessidade do seu filho é regeneração. Seu filho não precisa de terapia, mau comportamento disso, não sei o que mais lá, imperatividade. O que seu filho precisa? Eu preciso levar para um médico, fazer uma terapia, um psicólogo, um treinamento, alguma técnica de educação de filhos. O que o seu filho precisa é de regeneração. E aí a transformação do Espírito Santo acontece quando enchemos o coração dele da palavra de Deus. Todos os dias, leia a Bíblia com ele. Memorize versículos com ele. O problema, irmãos, infelizmente, como eu falei no início, é que porque os pais muitas vezes não fazem isso para si, como é que vai fazer com seu filho? A gente precisa aprender a amar o Senhor de todo o coração, para ensinar isso para o nosso filho. Encha o coração dele da Escritura e proteja o seu filho com isso. Em terceiro e último lugar, para nós encerrarmos esse momento, Provérbios capítulo 3, verso 27 a 29. Provérbios capítulo 3, verso 27 e 29. Não pensem, irmãos, que eu, por estar falando todas essas coisas, faço tudo de modo perfeito, tá? Nós, pais, somos pecadores. Nós falhamos na educação dos nossos filhos. Durante a leitura do livro, eu pude ver muitos problemas. Eu digo, eu vou ter que ajeitar isso aqui também, aquilo ali, tá? Mas esse é o processo. Você precisa reconhecer, enxergar os seus erros, reconhecer, se arrepender e decidir mudar. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida familiar, especialmente com os seus filhos. Em último lugar, meus amados, além de vocês ensinarem o temor do Senhor aos seus filhos, além de vocês encherem o coração deles com as Escrituras, ensine os seus filhos a amarem o próximo. Em Provérbios capítulo 3, verso 27 a 29, nós lemos o seguinte. Provérbios 3, 27 a 29. Não te furtes a fazer o bem a quem de direito, ou seja, não deixe que você não faça o bem, estando na sua mão o poder para fazê-lo. Se você pode fazer o bem para alguém, faça. Não digas ao teu próximo, vá e volta amanhã, então tu darei. Se o tens agora contigo, dê a ele. Não maquines o mal contra o teu próximo,
pois habita junto de ti confiadamente. O que esse texto está nos ensinando? Amar o próximo. Se você tem a oportunidade de fazer o bem, faça. Tiago diz que se nós temos essa oportunidade e não fazemos, o que a gente está fazendo também? Pecando, né? Então, ensine o seu filho a amar o próximo. Desde o nascimento do menino, ele é um ser egoísta. Seu crescimento. Crianças são egoístas. Elas choram porque o seu coleguinha está com fome? Elas choram porque ela está com fome. Quando elas choram porque querem dormir, porque é o outro que está com sono. Todo choro de criança, todo aperreio de menino é uma preocupação apenas dele mesmo. São essencialmente, por causa do seu pecado natural, o pecado original, elas já vêm pecadoras, são extremamente egoístas. Você acha que aquele cabinho lá está preocupado com a coluna da mãe? Está doendo, meu filho. Enoquezinho, eu estou com as costas todas doloridas. Aí diz, tá bom, papai, então eu vou ficar aqui no chão, tá bom? É assim que eles pensam? O que ele vai fazer? Exploda, mãe, me segure. É isso. São egoístas. Pensam apenas em si. A criança vê um brinquedo, tem 100 brinquedos diferentes. Aí uma criança pega uma, qual é a que as outras querem? Ele já pegou primeiro, né? Primeiro ele. É assim? Começou o café da manhã. Pai, espera os outros, menino. O que é isso? Egoísmo. Nossos filhos são egoístas. Nossos filhos são pecadores. Não pense que você tem anjos não caídos, sem pecado em casa. Você tem pecadores em casa. Eles vão se comportar mal. Eles são egoístas. E nós precisamos ensinar o nosso filho a amar o próximo, a cuidar do próximo, a necessidade do próximo também. Muitas outras lições, irmãos, nós poderíamos desenvolver, mas espero que os amados tenham a oportunidade de ler o livro e também serem abençoados como eu fui abençoado durante a leitura do mesmo. E peço a graça de Deus para que o Senhor nos ajude como pais. Uma grande responsabilidade, irmãos. A geração futura depende de nós. E nós precisamos, sobretudo, ensinar os nossos filhos a amar o Senhor de todo o coração. Como o próprio Deus disse isso em Deuteronômio. Ame o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de toda a sua força. E tudo que você está aprendendo da lei, fale para o seu filho. Como? Quando? Em que momento? Quando levanta de manhã, quando deita, quando está andando pelo caminho, quando está sentado. Em todos os momentos, fale para ele. Encha o coração dele da Escritura Sagrada. E espere que Deus, e ore a Deus, que Ele faça a obra. Porque não é apenas por nós fazermos. A educação dos nossos filhos, no temor do Senhor, não depende só dos pais. Depende também da graça de Deus. Em Deus agir no coração deles. A gente faz a nossa parte e ora ao Senhor. Não tem como fazer o trabalho sozinho. Você tem que fazer o trabalho e dobrar seus joelhos e pedir a misericórdia de Deus. Senhor, age no coração dele. Age no coração dela. Eu tenho ensinado a Escritura para ele. Senhor, me ajuda. Nós somos pecadores. Senhor, nós somos falhos. Nos dê a tua graça. Uma grande responsabilidade, irmãos. Deus, ele nos dá em nossas mãos. São bênçãos, herança. São grandes responsabilidades. Porque nós temos hoje essas crianças pequenas, a futura geração, né? A geração que vai vir lá na frente, como elas serão. E nós precisamos ensiná-las a palavra de Deus. Que o Senhor nos dê graça para isso. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe nessa tarefa.